Olá, irmãos, amigos, a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos à continuação de nosso curso de Teologia Básica. Hoje nós vamos estar na segunda parte do livro de Isaías. E hoje, especificamente, nós vamos estar falando a respeito de Jesus Cristo, como Jesus Cristo aparece no livro de Isaías. Mas antes, você que está chegando agora e ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificação, dê o seu like. Seu dislike, seja bem-vindo à aula. O livro do profeta Isaías tem muitos aspectos a respeito de Jesus. Nós separamos alguns aqui a respeito, por exemplo, do nascimento. Isaías 7, 14 e 9, 6, sua raiz genealógica no capítulo 11, versículo 1, Assunção no capítulo 11, verso 2, 61 e 2, Lucas 4, 7, 19, a gente pode conferir. A sua divindade, 7, 14, 8, 8, etc. O caráter dele no 11, versículo 13 e 4. A rejeição do Messias por sua nação, os capítulos 6, os versículos 9 e 11, conferindo com João 12, 38 a seguir. A sua morte, Isaías 52 até Isaías 53, conferindo com Atos, 1 Pedro. Isaías 53, 9. A sua ressurreição em Isaías 25, 55, conferindo com Atos 13 e 14. O seu reinado glorioso, no capítulo 9, os capítulos 11, versículos a seguir. Capítulo 59, o 21, 63. E Isaías 10, 11 e também Isaías 32. Então, esses são alguns aspectos que estão presentes no livro de Isaías. E as profecias que se encontram no livro de Isaías a respeito de Jesus Cristo, nós fizemos um quadro aqui para fazer essa comparação com o livro de Isaías e o Novo Testamento. Aqui a profecia, o Messias como servo de Deus, de Isaías 49, primeiro, a gente confere com Marcos 10, 45 e o 14, 24. Nasceu de virgem, capítulo 7, versículo 14 de Isaías, com Mateus 1, 23. Da linhagem de Davi, no capítulo 11, versículo 1 e o 10, com Mateus, capítulo 1 e versículo 1. Recebeu o poder por Espírito Santo, no capítulo 11 e o capítulo 42 de Isaías, com Mateus 3,16. Carregou os pecados do mundo, de Isaías 53 e Isaías 10, com João 1,29. Triunfou sobre a morte, do capítulo 53, versículo 10 de Isaías, com 1 Coríntios 15, 4 e Efésios 4, 10. Que será exaltado, no capítulo 52, versículo 13 e o capítulo 53, versículo 12 de Isaías, com Filipenses 2, 9. Confortará Israel e julgará os pagãos, capítulo 61, versículos 1 a 3 de Isaías, com Romanos 9. E julgará com retidão, justiça e fidelidade, do capítulo 11, dos versículos 3 a 5, e o capítulo 42, 1 e o 4 de Isaías, com João, capítulo 16, versículos 8 e 9. A partir daí, fazendo este quadro, nós vamos estar abordando o livro de Isaías em 3 capítulos, que são o capítulo 7, o capítulo 9 e o capítulo 53. Apesar de nós termos muitas outras passagens a respeito de Jesus Cristo em Isaías, nós vamos estar abordando essas 3 passagens aqui. Qual o contexto, as interpretações sobre o menino de Isaías 7, o contexto em Isaías 9, os títulos e a realeza do verdadeiro rei, o resultado do governo do filho e Jesus Cristo em Isaías 53, nós vamos estar abordando. Qual o contexto? A gente, observando o contexto, nós temos a incredulidade do rei Acaz e a perda da bênção. Seguindo ordem de Deus, Isaías vai com seu filho ao encontro do rei Acaz no aqueduto do açude superior, quando este inspecionava o sistema hídrico da cidade, em preparação ao cerco da Síria e Israel a Judá. Isaías desafiou o rei a pedir um sinal de confirmação para o seu livramento. Capítulo 7. Deus, através do profeta, tinha uma palavra de esperança para Acaz.
que dissimuladamente fingiu respeito pela lei. Não tentarás o Senhor teu Deus. Ele já estava de má vontade e decidido a pedir ajuda da Síria, sem querer saber da boa palavra e o conselho de Deus. E por causa da falta de confiança de Acaz, a profecia de salvação se tornou uma advertência. Os assírios, que foram instrumento divino sobre a Síria e a nação de Israel, que é o reino do norte, se voltaria contra Judá, que é o reino do sul. Ironicamente, as coalhadas e mel comidos pelo Emanuel, que a princípio simbolizavam libertação e prosperidade, agora seriam provas da condição de abandono da terra provocada pela invasão assíria. A falta de fé de Acaz levaria Judá a perder a bênção que poderia ter sido sua. E quantas vezes as pessoas perdem oportunidades de desfrutar das chances oferecidas por Deus porque confiam no que é visível e palpável e olham para as circunstâncias, se esquecendo que a verdadeira vitória vem do Senhor, né? O rei Acaz estava tão perto de ser abençoado, mas também com o seu coração tão longe de Deus. E esse é o contexto do livro de Isaías. Que interpretação ou interpretações nós vamos ter em Isaías no capítulo 7? Alguns autores interpretam essa profecia de diversas formas. Nós vamos citar aqui 3 dessas interpretações feitas a partir do capítulo 7 de Isaías. A primeira dela, que a possibilidade da virgem anônima ser uma mãe real, mas precisamente a esposa de Acaz. Assim, a criança seria Ezequias, o sucessor de Acaz. Ezequias seria um sinal para que Acaz entendesse que Deus estava no comando da situação. Essa seria a primeira interpretação. A segunda, um outro grupo de estudiosos afirmam que essa criança, no sentido imediato, seria o filho de Isaías e teria seu cumprimento pleno e literal no futuro na pessoa de Jesus Cristo. E tomando como base Isaías 8, versículos 1 a 4, a mãe típica era uma profetisa que veio a ser esposa de Isaías, pouco tempo depois dessa profecia ter sido pronunciada. Portanto, ela era uma virgem no tempo em que esta promessa foi feita. Antes que a criança pudesse dizer papai e mamãe, os assírios derrotariam a Síria e o reino do norte. Em seguida, porém, eles também se voltariam contra Judá. Certas características do texto dão a entender que Emanuel e Maher Salal Hashbash, apesar das diferenças de nomes, é a mesma pessoa. Não é incomum que profecias bíblicas se cumpram em certo grau no futuro imediato, depois se concretizem de forma definitiva na pessoa e na obra de Jesus. Assim, a gravidez da jovem esposa de Isaías e o nascimento de seu filho, Isaías 8:3, pode ter sido um sinal para o rei Acaz. Contudo, esse fato seria um dos cumprimentos da profecia, não um cumprimento pleno. Independente do entendimento acima, cremos que o cumprimento pleno da profecia só acontece em Jesus Cristo. E por último, a profecia se cumpre plenamente em Jesus Cristo. A profecia se cumpriu plenamente na vinda do Filho único de Deus à Terra. Ele é o único filho que pode realmente ser chamado de maravilhoso conselheiro e príncipe da paz de Isaías 9. Segundo Scofield, a profecia de Isaías era continuamente dirigida à família davídica e explica o imediato consentimento de Maria, de Lucas 1:38. O evangelista Mateus deixa bem claro que o acontecimento da vida de Maria tinha a ver com a profecia de Isaías, ou seja, a profecia acontece de maneira plena e perfeita na pessoa maravilhosa do Messias que nasceria de uma virgem. Diz assim: ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco, de Mateus 1, 22 e 23. O nome Emanuel capta a admiração e maravilha da encarnação e a inimaginável fato de que o Deus do universo entrou na corrente do tempo para tornar-se um conosco. Não temos um Deus ausente, que não se importa com os nossos fatos cotidianos. Jesus, ele resolveu o nosso problema de nossa separação de Deus por causa de nossos pecados e intercede por nós. Podemos descansar no fato de que Jesus está conosco todos os dias. E como nós podemos ver Cristo em um outro capítulo,
o capítulo 9 de Isaías. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. O versículo 2 do capítulo 9 de Isaías vai estar nos dizendo isso. E existe um pensador chamado Stanley Orton que afirma que a Galileia, a parte em trevas da terra, cujo futuro parecia o mais sombrio, quando Isaías transmitiu essa profecia, em aproximadamente 733, 732 a.C., veria uma grande luz, sendo que há um contexto óbvio entre este versículo e o filho de Isaías 9:6. Jesus traria a luz da salvação aos gentios, Isaías 42:6 e 49:6 também. Então, a profecia de Isaías nos revela que o Redentor viria e traria ao mundo o amanhecer de um novo dia. E nós cremos que esta profecia refere-se a Jesus Cristo exatamente pela maneira como ela é citada em Mateus 4, 13 a 15. Depois nós vamos ter os títulos e a realeza do verdadeiro rei. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Ainda no capítulo 9, versículo 6, vai estar nos dando esses atributos a Jesus Cristo. Embora o texto possa ter referindo-se a Ezequias, quando seus atributos humanos, sabedoria, paz, retidão e justiça são combinados às qualidades divinas, passa a referir-se somente àquele aclamado como Deus Forte, Pai da Eternidade. Os títulos da realeza do Messias vão enfatizar a ousadia militar e a habilidade de dar paz a Israel. E nesses 4 títulos, cada um contém um elemento, Deus pleno e homem pleno. Observem, maravilhoso conselheiro. Primeiro, maravilhoso. O termo normalmente usado para aludir a Deus e suas ações indica a natureza sobre-humana das estratégias divinas. E quando ele fala conselheiro, o rei como supremo estrategista militar, Jesus é o paracleto, podendo ser traduzido como encorajador, advogado, conselheiro, e nos diz que o Espírito Santo é o outro conselheiro, conforme João 14,16. Depois, o segundo é que ele é Deus Forte, um termo explicitamente aplicado a Jeová em Deuteronômio 17, Isaías 10, 21, Jeremias 32, 18. Ele será o irresistível campeão nas batalhas, conforme esta palavra forte dá a entender, que ganhará a vitória final na arena da história. O terceiro é Pai da Eternidade, aquele cuja paternidade do seu povo é declarada como eterna. O Eterno, que é Pai, o originador, o Criador, pode cuidar, sustentar e conceder vida e vida eterna. Jesus é o Pai da eternidade. Em João 1,3, podemos ver a declaração de que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. O escritor de Hebreus anuncia que nestes últimos dias, Deus nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo de Hebreus 1:2. E o último, príncipe da paz. O rei estabelece a paz, não por meio de repressão. Essa verdadeira paz que Jesus traz inclui bênçãos tais como salvação, harmonia. Jesus nos dá a verdadeira paz. João 14:27 vai estar nos confirmando isto. O resultado desse governo do Filho, que resultado a gente tem? Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Capítulo 9, versículo 7, nos traz este versículo. Isaías 9,6 reflete o supremo caráter do Filho de Deus. E Isaías 7 nos mostra a eternidade de paz mediante o juízo e a justiça de Deus sobre o reino. E agora nós vamos ver como Jesus aparece no capítulo 53 de Isaías. A canção do servo que Isaías escreveu sobre Jesus,
no capítulo 52, 13 até o 53, 12, ela é citada ou aludida 40 vezes no Novo Testamento. E o estudo literal de Isaías 53 sobre o sofrimento do Salvador é um inconfundível retrato distinto do Calvário, cerca de 700 anos antes do nascimento de Jesus. Os sofrimentos e exaltação de Cristo são claramente declarados como se o profeta tivesse estado ao pé da cruz. E aí ele destaca 3 coisas no capítulo 53. A primeira delas é a aparência do Messias, porque foi subindo como um renovo perante ele como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer, nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. O Messias não é descrito como alguém com a aparência externa de realeza. Não havia nada atraente no Filho de Deus para que fosse percebido ou desejado. Segundo, o desprezo do Messias. Ele era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentaram nos trabalhos e como um de quem os homens escondiam o rosto era desprezado, não fizemos dele caso algum. Stanley Orton afirma que Jesus teve um ano de aparente sucesso na Galileia, o segundo ano do seu ministério. Mas depois ele enfrentou uma crescente oposição. As circunstâncias que cercaram o cumprimento de sua missão pareciam adversas. Em Israel, pessoas que estavam sofrendo profundamente, comumente, ainda lidavam com desprezo e rejeições, pois eram vistas como um sinal para as pessoas que estavam sofrendo por terem desagradado a Deus. E Jesus é caracterizado como desprezado, abandonado e homem de dores. Como um leproso, por exemplo, que era excluído da sociedade, Jesus foi desprezado e zombado. Mas Deus transforma o sofrimento do servo em redenção e salvação com glória. E no último, o sofrimento de Jesus. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Em Isaías 53:4, a gente vai ver que a população que via o sofrimento de Cristo pensava que ele tinha sofrido por merecimento e maldição do próprio Deus. A própria lei dizia sobre a maldição de Deus que viria sobre aquele que fosse pendurado no madeiro, Deuteronômio 21:23, com Gálatas 3:13. Mas estavam enganados. O justo não sofria por culpa ou pecado. O justo suportou a cruz. O justo sofreu pelos injustos, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. 1 Pedro 2:24 diz isso. Foi da vontade de Deus que Jesus fosse enviado para morrer na cruz. João 3,16 diz isso. Os sofrimentos do Messias removem a nossa pena. O castigo que estava sobre ele assegurou a nossa paz. Essa paz inclui o nosso eterno bem-estar, bênção e prazerosa comunhão com o Senhor. Pelas suas pisaduras ou açoites, as marcas deixadas por golpes, a cura para nós. Isto inclui não só a cura física, mas também a restauração da comunhão, conforme a gente pode conferir no Salmo 103, versos 3 e 4, Tiago 5,15, 1 Pedro 2, 24 e 25. Então, realmente, nós podemos atestar que esse livro de Isaías é maravilhoso. Ele nos forneceu com exatidão, 700 anos antes de Jesus Cristo, detalhes históricos e teológicos magníficos a respeito de seu nascimento e morte. Então, Isaías é chamado de profeta messiânico porque viveu imbuído da ideia de que seu servo seria uma nação messiânica para o mundo, o povo de Deus, isto é, nação mediante a qual um dia grande e prodigiosa bênção descenderia de Deus para todas as nações. E com isso, a gente encerra a aula de hoje, mas nós ainda vamos falar um pouquinho mais do livro de Isaías na próxima aula, sobre a sua abrangência, o tema de salvação, as mensagens que Isaías profetizou, e são pelo menos 10 mensagens. E essas 10 mensagens nós vamos estar vendo na próxima aula. Um abraço, Deus abençoe você e sua família, em nome de Jesus Cristo.